Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, queridos coordenadores de liturgia, membros da pastoral litúrgica, membros da catequese, catequistas, sejam muito bem-vindos à nossa formação sobre a iniciação à vida cristã e a quaresma para a Diocese de Lusiânia. Vamos começar nosso encontro hoje com a oração 3 Ave-Marias pelas vocações sacerdotais, religiosas e matrimoniais, e rezaremos a oração vocacional e depois nós vamos dar continuidade à nossa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus, bom pastor, concedei-nos sacerdotes segundo o vosso coração, pastores dedicados ao cuidado dos irmãos e irmãs em nossas comunidades, sacerdotes missionários, dóceis ao Divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Jesus Salvador, despertai na Diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações, ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Maria, Rainha das Vocações, ajudai-nos a responder sim à palavra de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar, irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar sobre os ritos da segunda etapa, que a gente chama de tempo da purificação e iluminação. Nós estamos aqui com o ritual de iniciação à vida cristã e vamos começar então vendo o que a igreja prevê nesse período de discernimento, esse período de oração para esses catecúmenos. Afinal, todas as celebrações de ritos de iniciação à vida cristã desse período são para catecúmenos, aqueles que não são batizados. Isso não retira a possibilidade de que os catequizandos, aqueles que são batizados, possam participar das celebrações ativamente, participando, vivendo esse momento com os irmãos e irmãs. No primeiro domingo da quaresma, portanto, nós vamos ter a celebração da eleição ou inscrição do nome. O que é essa celebração? O que é esse tempo? Então, hoje nós vamos focar nossos olhares sobre essa celebração de modo específico. No número 133 do Ritual de Iniciação à Vida Cristã, o RICA diz assim: no início da quaresma, que é a preparação imediata para a iniciação sacramental, já deixa bem claro que agora é a preparação imediata para a celebração da Páscoa do Senhor, não só da Páscoa, mas também dos sacramentos de iniciação à vida cristã. A quaresma, portanto, é um período de preparação para os catecúmenos de receber aí o batismo. Então, eles vão se preparar para os ritos de iniciação à vida cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Celebra-se a eleição ou inscrição do nome. A igreja, depois de ouvir o testemunho dos padrinhos e dos catequistas e receber a confirmação da vontade dos catecúmenos, portanto, aqui tem que ter a primeira coisa: a igreja ouve o testemunho dos padrinhos e dos catequistas e recebe a vontade, atenção, recebe a vontade dos catecúmenos, examina o preparo dos mesmos e decidem se podem receber os sacramentos pascais. Então, eles precisam passar por esse crivo da comunidade. E é isso que o rito de iniciação à vida cristã quer recordar, essa pertença à comunidade e escutar a comunidade acerca aí da preparação desses irmãos e irmãs para esse processo de
e de preparação imediata, como nós chamamos. Com o rito de eleição, 134, encerra-se o catecumenato propriamente dito e, portanto, a longa formação do espírito e do coração. Por esse motivo, para que alguém possa ser inscrito entre os eleitos, deve possuir fé esclarecida e firme desejo de receber os sacramentos da igreja. Ou seja, aqui é um critério claro. Atenção àqueles que estão preparando aí os catecúmenos. Precisa ter, para ser inscrito, ser eleito, precisa ter, possuir fé esclarecida, firme desejo de receber os sacramentos da igreja. Realizada a eleição, será exortado a seguir o Cristo com maior generosidade. Para a igreja, a eleição é como o centro de sua solicitude em relação aos catecúmenos. O bispo, os presbíteros, diáconos, catequistas, padrinhos e toda a comunidade local, cada um conforme a sua competência, depois de madura reflexão, manifesta seu parecer sobre a formação e os progressos dos catecúmenos. Finalmente, rezem todos pelos eleitos para que a igreja os conduza com ela ao encontro do Cristo. Os padrinhos já escolhidos pelos catecúmenos com a aprovação do sacerdote, e aí você vê a interação clara do padre responsável pela paróquia, aí administrador paroquial, pároco como pastor. A iniciação à vida cristã requer do padre um pastoreio atento. É interessante que aqui na minha paróquia eu sei quem são os catecúmenos, pelo menos de nome, os conheço e vou dar minha palavra sobre aqueles que vão receber ou não os sacramentos aí de iniciação à vida cristã. Os padrinhos já escolhidos, com a aprovação do sacerdote, na medida do possível, aceitos pela comunidade local, exercem publicamente seu ministério pela primeira vez, são nomeados no princípio do rito e se aproximam com os catecúmenos, número 143, testemunham o seu favor diante da comunidade e, for oportuno, escrevem com eles os seus nomes. Então aí nós temos, é importante no número 137, para garantir a autenticidade do ato é necessário que antes do rito litúrgico as partes interessadas deliberem acerca da idoneidade do candidato, isto é, em primeiro lugar, os que dirigem o catecumenato, presbíteros, diáconos e catequistas, assim como os padrinhos, os delegados da comunidade local e mesmo, se for o caso, com a participação do grupo dos catecúmenos. Portanto, aí nós temos aí a nossa celebração de iniciação propriamente dos eleitos, a rito de eleição ou inscrição dos nomes. Como no 139, diz assim claramente: compete ao celebrante, isto é, ao bispo ou seu representante, ainda que tenha participado remotamente da deliberação, expressar na homilia ou no decorrer do rito o caráter religioso e eclesiástico da eleição. Interessante que aqui nós temos um livro próprio. Eu vou indicar e vou deixar para vocês aí nos grupos o livro que a paróquia deve adquirir para iniciar colocar esses textos. Eles escrevem o nome de fato no rito de iniciação, a eleição. Aqui é uma das celebrações mais importantes depois da entrada no catecumenato, né? Depois das entregas e tudo mais que foi feito ao longo do processo aí do catecumenato. Então, prossigamos. No 139, como os sacramentos de iniciação devem ser celebrados nas solenidades pascais e sua preparação imediata é própria da quaresma, realize-se habitualmente o rito de eleição no primeiro domingo da quaresma. A última preparação dos eleitos coincida com o tempo quaresmal, cujo currículo lhes será proveitoso, tanto por sua estrutura litúrgica, como pela participação da comunidade. Contudo, como prementes motivos pastorais, sobretudo nas igrejas secundárias das missões, é permitido celebrar o rito na semana anterior ou na seguinte. Então, na nossa Diocese de Lusiânia, esse rito será celebrado
no primeiro domingo da quaresma. Por isso essa formação antecedente aí ao primeiro domingo da quaresma. Então vamos ao rito. Eu peço a vocês que peguem o rito que foi enviado para vocês. Aí tem um rito nos grupos que nós colocamos. O rito já está aí. Vocês vão pegar aí o rito e nós vamos ver o que é necessário para essa celebração. Na última página está assim: preparativos. O que preparar? Então, o que nós vamos precisar preparar para essa celebração? Então, portanto, celebra-se a eleição e inscrição do nome no início da quaresma, na Santa Missa do primeiro domingo da quaresma, ao término do catecumenato propriamente dito, com a preparação imediata para a inscrição e iniciação sacramental. Isso já foi dito nos números 133 a 134, no 140 do rito de iniciação à vida cristã. Sempre pode ser celebrada a missa ritual própria. Então, aqui no rito, o que significa isso? Gente, isso é tão importante para nós que tem uma missa própria, com formulários próprios, com os textos próprios para a celebração do rito de eleição. Então, significa que nós temos oremos próprios, nós temos o oremos, a oração da coleta, como a gente chama de oremos, temos a oração da coleta, a oração do dia, oração sobre as oferendas, oração de pós-comunhão próprios para esse dia e até prefácio próprio para a oração eucarística. Então nós temos tudo aí pronto, especificado. Se bem que deixa eu dar uma olhada aqui se tem o prefácio próprio. Prefácio, celebração da Eucaristia. Ótimo. Ótimo. Não tem. Não tem prefácio. Mas o resto tem tudinho para ser feito, tá? Só confirmando. Os textos da missa ritual dominical se encontram nas páginas 188 e 189 do RICA. O que eu fiz? O que nós fizemos? A comissão colocou todos os textos já propostos nesse esquema que a gente enviou para vocês, que nós enviamos para cada um de vocês coordenadores. Então o esquema está aí com todos os textos propostos para essa celebração. Mas quem tem dúvida ainda e quer mais, por exemplo, a liturgia pode ser feita. Nós temos aí, então, a liturgia toda no 188 ao 189. Oração do dia, sobre as oferendas, depois da comunhão, etc. Tá tudo aí, já tá tudo colocado aqui no esquema nosso aqui. Tá tudo colocado no esquema que eu coloquei, que eu enviei nos grupos para vocês. Esta celebração destina-se aos catecúmenos e não aos catequizandos. No entanto, eles são chamados a unirem-se em oração com toda a comunidade local. Conferir, número 133 do RICA, diz isso. Devem estar presentes nessa celebração, além dos catecúmenos, os presbíteros, os padres, os diáconos, se assim tiverem, catequistas e os padrinhos já escolhidos com a aprovação do sacerdote e, na medida possível, aceitos pela comunidade local, como nos diz o número 135 a 186. Temos que ter assentos previamente preparados para que os catecúmenos sejam acomodados com seus padrinhos ou madrinhas. Os catequizandos com seus padrinhos e madrinhas permanecem desde o início da celebração nos lugares previamente preparados. Os catecúmenos podem entrar na igreja em procissão com seus padrinhos ou madrinhas, antes da procissão litúrgica e com canto diverso. Então a gente pode fazer o quê? Para ficar mais bonita a celebração, num tom de solenidade, a gente pode colocar, antes da cruz processional, colocar esses padrinhos e madrinhas e seus catecúmenos para entrar na igreja antes da celebração, ou com o mesmo canto, mas antes da cruz, porque eles não são batizados e eles estão, a gente está fazendo uma entrada que não é litúrgica, mas é um sentido de acolhimento aí com as comunidades, se conveniente e opcional, é claro. Um livro cognominado O Livro dos Eleitos
e caneta esferográfica para que sejam inscritos. Número 146 do RICA. Então tem que ter um livro próprio, né? Normalmente os livros que são registrados na secretaria paroquial são assim. Aqui na nossa paróquia nós vamos usar outro livro. Se eu não me engano está aqui, só um instante. Onde está esse livro? É um livro parecido com esse aqui. É um livro que a gente vai comprar na editora Vozes, que eu vou colocar, mas a capa é verde, tem os textos próprios lá. Eu não sei onde eu coloquei aqui, não sei onde está. Deixa eu ver se está aqui. Não achei aqui para que nós pudéssemos mostrar para vocês. Mas é um livro dos eleitos. Uma mesinha para inscrição dos nomes no livro dos eleitos, as leituras bíblicas do dia mesmo normal, e o canto com folhetos Igreja em Oração, edições CNBB, se assim for o caso, se a paróquia adquire esse folheto. Então o que nós temos de diferente? Eles entram antes da cruz processional. Nós temos aí um livro cognominado chamado Livro dos Eleitos, uma caneta esferográfica para que eles escrevam, uma mesinha para que haja a inscrição dos nomes no livro dos eleitos, as leituras são do dia e os cantos propostos pela Igreja em Oração, que é o folheto que a diocese apropriou-se, certo? Se apropriou. Então vamos ao rito propriamente. Nós temos um comentário inicial que foi preparado, que diz assim: é tempo de agradecer. Após um período de caminhada em que os catecúmenos percorreram com tanto amor e seriedade, contemplamos o coração acolhedor de Deus, que, com sua infinita ternura, oferece-nos estes catecúmenos como eleitos. Assim vivenciamos sua eleição e a nossa, porque a Igreja acolhe os catecúmenos como eleitos de Deus, por meio de quem ele age. Iniciemos cantando. E aí tem propriamente o canto inicial. Tem a saudação, sinal da cruz, normal. Entra em procissão lá, como eu disse para vocês aquilo que eu tinha dito. Depois disso nós temos, portanto, o sinal da cruz, a saudação feita, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, e a gente responde. O ato penitencial normalmente. Depois temos já esquecendo, é tempo da quaresma, não tem glória. Temos a oração do dia: ó Deus, que realizando sempre a salvação dos seres humanos, alegrais agora o vosso povo com vossas copiosas graças, olhai com bondade esses vossos eleitos, amparando com vossa paternal proteção os que vão renascer pelo batismo, com os que por ele renasceram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segue-se a primeira leitura, Salmo responsorial, segunda leitura, aclamação do Evangelho, proclamação do Evangelho. Depois, a homilia. Segue-se a homilia apropriada às circunstâncias, diz o RICA. Seja dirigida tanto aos catecúmenos como à comunidade dos fiéis, para que estes, esforçando-se por dar um bom exemplo, iniciem com os eleitos o caminho para os mistérios pascais. Isso diz o RICA no número 142. Nós colocamos aqui como rubricas, aqui no texto, letrinhas vermelhas, para que nós possamos entender. Depois disso, nós temos a apresentação dos candidatos. Os candidatos, portanto, são apresentados de certa maneira. O padre diz, fulano, Padre fulano, desculpa, o catequista diz. O catequista vai à mesa do comentário do animador litúrgico e disse: Padre fulano. Aproximando as solenidades pascais, os catecúmenos aqui presentes, confiantes na graça divina e ajudados pela oração e exemplo da comunidade, pedem humildemente que depois da preparação necessária e da celebração dos escrutínios, seja-lhes permitido participar dos sacramentos do batismo, confirmação e da Eucaristia. Cada catecúmeno é chamado após isso pelo nome,
adianta-se com padrinho ou madrinha, permanece diante de quem preside. Então, fulano de tal, o catequista vai chamar. E ele vai lá para frente, faz a reverência, pode ser feita com essas mãos assim, pode ir com essas mãos, faz assim, diante do altar do Senhor e fica lá. Beltrano, vai lá e faz assim também, assentindo que está ali. Sai do banco e vai para frente, portanto, dizendo. O padre, portanto, depois desses chamados dessas pessoas, que são chamadas pelo nome, o padre diz: a Santa Igreja de Deus deseja certificar-se de que esses catecúmenos estão em condições de serem admitidos entre os eleitos para a celebração das próximas solenidades pascais. Dirigindo-se aos padrinhos que estão junto com eles, aqui o padrinho pode tanto ficar no banco ou como pode acompanhar o seu eleito. Eu acho legal que o padrinho vá com o eleito, se apresente na frente, duas mãos. Ele pode pôr a mão no ombro dele, já pode pôr a mão no ombro, colocar do ombro, e ele vai fazer assim, e o padrinho também vai fazer, se apresentando lá. Peço-vos por isso, padrinhos e madrinhas, que deis testemunho a respeito da conduta desses catecúmenos. Eles ouviram a palavra de Deus anunciadas na igreja? Olha a seriedade que é isso. Os padrinhos e madrinhas vão testemunhar diante da Assembleia Eucarística que eles fizeram isso. Então aqui a gente tem que avaliar muito bem se eles são dignos de fato de receber esse sacramento do batismo. Ouviram. Estão vivendo na presença de Deus de acordo com o que lhes foi ensinado? Estão. Têm participado da vida e da oração da comunidade? Têm participado. Depois, terminado disso, começa exame e petição dos candidatos. Agora o padre dirige a fala aos candidatos que vão se tornar eleitos, aos catecúmenos. Agora me dirijo a vós, prezados catecúmenos. Seus padrinhos e catequistas e muitos da comunidade deram testemunho favorável a vosso respeito. Confiando em seu parecer, a Igreja, em nome de Cristo, vos chama para os sacramentos pascais. Tendo ouvido a voz de Cristo, devam agora responder-lhe perante a Igreja, manifestando a sua intenção. Quereis ser iniciados à vida cristã pelos sacramentos do batismo, confirmação e da Eucaristia? Queremos. Quereis prosseguir a Santa Igreja, continuando a frequentar a catequese, participando da vida de comunidade? Queremos. Com que nome vos inscrevestes no livro dos eleitos? Nesse momento, com que nome? Os candidatos, com seus padrinhos, diante de quem preside, dão o nome conforme vão escrever no livro dos eleitos. Então vai dizer o nome. Aqui tem que dizer o nome completo. Eleição. O padre diz então: declaro-vos eleitos para serem iniciados nos sagrados mistérios da próxima vigília pascal. Os catecúmenos dizem: graças a Deus. Aí o padre diz: quem é sempre fiel ao chamado nunca vos negará a vossa ajuda. Deveis esforçar-vos para seres fiéis a ele e realizar plenamente o significado desta eleição. Dirigindo aos padrinhos, exortas com essas palavras: estes catecúmenos de quem destes testemunho foram confiados a vós no Senhor. Acompanhe-nos com auxílio e exemplo fraterno até os sacramentos da vida divina. E prossegue-se convidando-os a pôr a mão nos ombros dos candidatos. Aqui eu errei. Eu nem percebi isso agora que eu me lembrei, que agora que se coloca, eles vão juntos à frente naquele momento da apresentação, mas agora é colocado, portanto, a mão no ombro. Caros padrinhos e madrinhas, podeis colocar a mão direita nos ombros dos vossos afilhados para manifestarem o compromisso de caminharem juntos na mesma busca do amor de Deus. Aqui, na hora com que nome vos inscreveste no livro dos eleitos? Essa inscrição pode ser feita na hora, pode se escrever lá na hora, é o que eu apropio. Então o livro vai estar aberto, ele vai lá, escreve o nome e diz o nome. Então ele vai lá, escreve e diz o nome. Maria Sandra do sei do quê? Então escreve Maria Sandra dos Santos. Maria Sandra dos Santos. Aí ela vai dizer Maria Sandra dos Santos. Vai lá e escreve o nome. João Paulo dos Santos.
João Paulo dos Santos. Vai lá e escreve o nome. Então, eu acho que é bem isso. Os candidatos com seus padrinhos diante de quem preside dão o nome conforme escreveram no livro dos eleitos ou vão escrever no livro dos eleitos. Tanto faz. O Rica dá essa possibilidade aqui de ser escrito na hora ou antes. O que é que eu recomendo? Como são poucos, normalmente os catecúmenos nessa faixa etária são poucos, eu acho interessante colocar o nome na hora. Fica mais bonito, tem mais sentido teológico. Então, dizer o nome e coloca o nome, escreve o nome lá determinado. Então, se eu tenho João Paulo dos Santos, diz o nome João Paulo dos Santos e escreve o nome. Então, acho que essa é a melhor e mais apropriada. Depois disso, ainda no lugar que eles estão, nós vamos fazer a preces dos eleitos. Um membro da liturgia, o padre vai dizer, queridos irmãos e irmãs, preparando-nos para celebrar os mistérios da paixão e ressurreição, iniciamos hoje os exercícios quaresmais. Os eleitos que conduzimos conosco aos sacramentos pascais esperam de nós um exemplo de conversão. Roguemos ao Senhor por eles e por nós, a fim de que animemos por sua mútua renovação, sejamos dignos das graças pascais. E aí diz as preces, o leitor vai dizer, são 10 preces. Depois disso, ainda no lugar que eles estão na frente, porque eles continuam na frente, o padre então diz assim, Pai amado e todo-poderoso, vós quereis restaurar todas as coisas em Cristo e atraís toda a comunidade para eles. Guiai estes eleitos da vossa igreja e concedei que, fiéis à sua vocação, possam integrar-se no reino do vosso Filho e serem assinalados com o dom do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois de terminado isso, tem o credo. O credo é proclamado por toda a comunidade, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, como de costume. Segue a apresentação das oferendas, o ofertório, oração sobre as oferendas, oração, liturgia eucarística, rito da comunhão, oração pós-comunhão e bênção solene, oração vocacional e bênção solene. Vocês viram que é muito simples. A celebração ela acontece após a homilia, o momento ápice para os eleitos, os candidatos a serem eleitos, acontece depois, portanto, da homilia, que deve ser dirigida, inclusive, a eles, dizendo o sentido daquela celebração propriamente dita. E tem a apresentação, depois da apresentação, exame de petição dos candidatos, depois escreve o nome, vão escrever o nome, e depois de escrever os nomes, que o padre vai perguntar, vão escrever primeiro o nome, e depois, com que nome vos escreveste no livro dos eleitos? Aqui é o ápice. Então, escreve primeiro João Paulo dos Santos, e escreve o nome João Paulo dos Santos. Ele está perguntando, com que nome vos escrevestes? Escreveste já foi no passado, mas não tem problema, mas que seja escrito na hora ou antes. Eu recomendaria que fosse escrito na hora, eu acho que seria melhor. Deixa eu ver aqui no Rica, porque aqui nós estamos no nosso rito diocesano, aprovado pelo bispo. O bispo escolheu aí a celebração do jeito que ele achou melhor. Vamos lá, admissão. Isso mesmo. É bom escrever na hora, escreve antes o nome e depois de escrito o nome, diz para o padre. E vão escrever o nome primeiro, assinando o livro, e aí fica bem bonito, com aquela mesa, o livro aberto, escreve o nome, depois de escrever o nome, o padre vai perguntar, com que nome vos escrevestes no livro dos eleitos? Aí eles vão dizer, porque o nome tem que ser dito, o nome tem que ser conhecido. Aqui tem todo o sentido, a gente já viu isso nas formações, que Deus nos chama pelo nosso nome. E esse é o sentido do livro dos eleitos, propriamente dito. Porque ali a gente coloca a nossa existência, a nossa vida entregue a Deus. Então é todo esse sentido teológico que possui. Meus irmãos e minhas irmãs, qualquer dúvida, coloque nos grupos das foranias. Coloque no grupo das foranias as dúvidas. Os representantes forâneos vão ajudar. Eu tenho certeza que também, à medida do possível, eu vou respondendo cada uma das
das perguntas feitas. Tá o rito aí no grupo, usem o rito que está no grupo, imprimam, colocam numa pasta bem bonita para o padre usar. Nós íamos e vamos fazer isso à medida dos encontros, que nós vamos vender essas pastas. Nós vamos vender a pasta completa para que vocês possam usar. Mas isso é durante os encontros presenciais, como a pandemia não nos permitiu, nós não pudemos fazer. Mas agora, voltando às formações presenciais, nós vamos dar continuidade, tá bom? Deus abençoe vocês, boas celebrações. E as outras celebrações, só para medida de curiosidade, são bem simples, chamados escrutínios. São feitos no 3º, 4º e 5º domingo. É bem simples as celebrações dos escrutínios, que é quando a gente faz as orações por eles, rezando para que eles possam, portanto, se purificar para esse processo de iniciação à vida cristã. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, que cada domingo tem um rito, tem um comentário, tem a oração da coleta, que é própria também do livro, né? Tem uma missa ritual própria para aquele dia. Tem a proclamação, oração em silêncio, dirige-se a ele vai dizer: eleitos de Deus, podeis ajoelhar-vos para a oração. Eles se ajoelham, o padre faz então a oração sobre eles e pronto. Depois de feita a oração sobre eles, prossegue então faz a oração sobre eles. Ok, vamos lá, vamos direitinho, só para vocês saberem como tem que ser feito. Tem o comentário inicial, após a homilia, diz assim: oração em silêncio. Depois da homilia, os eleitos com os padrinhos e madrinhas põem-se de pé diante de quem preside. Este, dirigindo primeiro aos fiéis, convida-os a orar em silêncio pelos eleitos. Voltando-se para os eleitos, convidam igualmente a orar em silêncio e exortam-os a manifestar pela atitude do corpo seu espírito de penitência, ajoelhando-se. Conclui com essas orações: eleitos de Deus, podeis ajoelhar-vos para a oração. Eles ajoelham, todos rezam em silêncio, momento depois erguem-se em seguida, levantam-se, faz as preces pelos eleitos, o padrinho e a madrinha colocam a mão direita sobre o ombro de cada eleito, e tem a oração feita pela igreja. É uma espécie de preces. Depois dessas preces feitas pelos eleitos, de mãos unidas e voltados para os eleitos, diz o padre: oremos, de mãos unidas. Pai de misericórdia, por vosso Filho compadecestes da samaritana e com a mesma ternura de pai ofereceis a salvação a todo pecador. Orai em vosso amor estes eleitos que desejam receber pelos sacramentos a adoção de filhos, que livres da servidão do pecado e do pesado jugo do demônio, recebam o jugo suave de Cristo. Protegei-os em todos os perigos, a fim de que vos sirvam fielmente na paz e na alegria, e vos rendam graças para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O padre vai e termina, impõe as mãos sobre cada um em silêncio e de mãos estendidas diz outra oração. Aí consegue a oração feita. Terminado isso, prossegue o credo. É feito o credo nesse momento. A comunidade professa o credo, eles voltam para o lugar e prossegue a Santa Missa do mesmo jeito que começou, do mesmo jeito que a gente faz. Essas celebrações também destinam-se aos catecúmenos e a gente vai falar agora o que precisa preparar, que eu havia esquecido de dizer isso. Destina-se aos catecúmenos e não aos catequizandos. Os escrutínios são realizados nos 3º, 4º e 5º domingos da quaresma, com missas próprias, escolhendo as séries de leituras da série A, Mateus, se for possível. Então, se o padre quiser usar as leituras próprias desse domingo para fazer o ritual, pode fazer. Está na página, no primeiro domingo, está no número 159, página 70. Os textos da Santa Missa encontram-se no próprio missal romano, nas missas rituais, número 2, nos escrutínios, página 788 e 791. Devem estar presentes nessa celebração, além dos catecúmenos, os presbíteros, diáconos, catequistas, padrinhos e madrinhas e toda a comunidade. Assentos previamente preparados para os catecúmenos e catequizandos. Os catecúmenos e catequizandos podem entrar na igreja, como foi no primeiro domingo. Leituras bíblicas do dia,
ou do ano A, Mateus. O texto será da Samaritana. A finalidade dos escrutínios que realizam por meio dos exorcismos é, sobretudo, espiritual, para fortalecer contra as tentações, orientar os propósitos e estimular a vontade dos eleitos. Sobretudo, os instruí-los gradativamente sobre o mistério do pecado e impregnar em suas almas o senso da redenção do Cristo. Isso está nos números 154 a 157 do Rica. Como eu disse, qualquer dúvida, coloquem aí nos grupos para que nós possamos responder. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, bem rapidinho a nossa formação, é só para motivo de informação. Nós vamos rever isso nas formações, nós estamos voltando com as formações a partir de março. Nós vamos começar lá do início, porque a pandemia quebrou as formações, não deu para que nós dessemos continuidade, então nós vamos começar do início, com a celebração de admissão no catecumenato, as entregas posteriores, e a gente dá continuidade aí para frente, cada um vendo cada celebração conforme tem que ser dita, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vamos agora rezar e agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe a vocês e seguem aí tudo que está nos grupos, todas as celebrações que foram postadas nos grupos. Tchau, tchau. Deus abençoe.